Ô Mauro, uma pergunta até do Bruno Landi, né? O nosso Bruno do YouTube, é que teve aí a situação de que alguns jornalistas falaram sobre o nome do Cuca girando ali nos bastidores do Flamengo. E aí o Bruno, ele escreve aqui, o Mauro apurou ontem que não há nada de concreto entre Flamengo e Cuca. E que a diretoria rubro-negra vê nos próximos 5 jogos da equipe a última cartada, como você falou. O nome do Cuca, ele gira nesses bastidores do Flamengo? Concreto, claro que não, né? Não tem, até porque tem um treinador ainda. Mas é um nome comentado ou não? Seria mais Jorge Jesus mesmo? Teriam já nomes de técnicos girando ou ainda não tem um plano B caso o Paulo Souza não continue? Eu acho que essa no meio de tanta coisa ruim para o português, é uma coisa boa que o Paulo Souza tem. A inexistência de um nome que está na praia esperando, que foi o azar do Rogério. Porque o Rogério era pressionado, é igualzinho, a fritura é idêntica do Rogério e agora a do Paulo Souza, Rogério Ceni. Mas tinha o Renato Gaúcho na praia. E as pessoas acreditavam no Renato Gaúcho. Fazer o quê? Eu falo sempre, o cara só vê jogo do time dele, não vê jogo do Grêmio, não vê jogo do... É o que eu falo, não sabe nem quem é o De Bruyne. Aí o camarada fala, o Renato é bom, porque ele ganhou lá uma Libertadores. Quando foi isso? O que aconteceu depois? Lembra do 5-0? Não, os caras esqueceram tudo, foram buscar o Renato. Um desastre. Agora não existe esse personagem. O Cuca tem muita rejeição dentro do Flamengo, inclusive na torcida. O Cuca muitas vezes foi rival do Flamengo, adversário. Em 2009, que o Flamengo foi campeão brasileiro, ele era o técnico, aí ele sai do Flamengo, aí o Andrade assume interinamente e o Flamengo é campeão brasileiro com o Andrade. Ele participou da campanha, né? Mas a reação é depois da saída dele. De lá pra cá, ele foi adversário do Flamengo pelo Botafogo, aquela famosa cena do chororô do Botafogo, ele era o técnico, depois ele pelo Palmeiras, ano passado pelo Atlético. Tendo vitórias e derrotas nos confrontos com o Flamengo, são vários, por diferentes clubes, e criou-se ali uma certa rivalidade. Não do Cuca, ele não fica falando ali toda hora do Flamengo, mas há uma rejeição, isso aí a gente percebe claramente. Mas também havia rejeição com relação a Renato. E ela foi, especialmente pela maneira como ele falava do Jorge Jesus em 2019, não ganhou nada da educação de Portugal e tal, e tomou um vareio do português, né? Que aliás é 50 mil vezes melhor que ele, evidentemente, ficou claro. Mas isso foi deixado de lado. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se amanhã o nome do Cuca for pautado, mas hoje não tem nada. E a informação, o Cuca está prestes a pegar um avião, ele vai ver a Liga dos Campeões no sábado, não esse agora, o outro, lá em Paris. Aliás, fazer ele muito bem, né? E a Liga dos Campeões, todos os técnicos deveriam fazer isso se é possível. E vai ver alguns jogos pela Europa nessas próximas semanas. Maurão, só para você complementar aí o que você estava falando. Não é isso, o Cuca vai para a Europa, ele vai assistir a final da Champions e mais algumas partidas. Observação minha, é óbvio que se o Flamengo procurar o Cuca vai conversar. Ele vai dizer não? Não vai dizer não. Duvido que ele diga não. Ele vai, vamos trocar ideia, vamos ver. Mas hoje não existe rigorosamente nada. E é um nome que teria que superar algumas resistências na torcida, dentro do clube. Não seria uma contratação simples, como a do Renato não foi. O nome do Renato foi sendo trabalhado ali, né? Inclusive alguns amigos na mídia que ficaram fazendo lobby para ele ali e tal, com matérias positivas. Renato tá na praia, Renato tá disponível, Renato tá por aí, né? E aí chegou uma hora que o Rogério não aguentou, foi demitido no meio da madrugada, grande sacanagem, inclusive, né? Falou o Marcos Braz com o Bruno Espírito, de madrugada demitiu o cara, 3 horas da manhã, demitiu o rapaz, o cara tá dormindo lá, tá demitido. Né? Aí depois queriam que o Rogério abrisse mão da multa, não abrir mão de multa. Um abraço, amigo, vai pagar a multa, mandou embora, assume aí o custo dessa decisão. E aí levaram o Renato Gaúcho. Eu acho que com o Cuca deve ser um pouco mais difícil esse eventual acerto ou tentativa de acerto. E o Jorge Jesus acho muito complicado, cara. Acho muito difícil que eles consigam conversar e chegar num acordo, né? Mais rapidamente, né? Possível mas o Jesus vai pedir um caminhão de dinheiro, hein? Se forem atrás dele... Eu falei com pessoas ligadas, né? Nem foi o filho dessa vez, não. Que disseram, inclusive o que o Jorge Jesus pediria ao Flamengo é mais baixo do que seria com o Fenerbahçe e muito mais baixo do que foi oferecido pelo Al Nassr. Porque dizem que a proposta do Al Nassr seria 3 vezes mais do que o Flamengo pagaria, é assim, e ele não aceitou. Vamos imaginar o seguinte, o Al Nassr oferece 8 milhões de euros. Aí ele fala, eu vou pedir só 5,5. É caro pra caramba, 5 milhões e meio de euros. Ele não ganhava isso no Flamengo, ele que eu falo, ele e a comissão técnica, né, por ano, no contrato inicial, nem na renovação, já durante a pandemia. Hoje o salário do Jesus, né, para fechar o Flamengo deve girar em torno de 2 milhões de reais, né, mês. Acho que por aí.
Alguma coisa por aí. É que é difícil medir porque é um pacote, né? Ele traz a tropa dele, lá 6 profissionais, geralmente. Né? Eu não tenho discutindo se vale ou não vale. Eu acho que se vale, vale. Eu não sei se o clube consegue absorver isso tão facilmente. Porque tem muita gente que acha, o time tem dinheiro. O que o Vampeta tá falando, não dá para ser assim. Tem dinheiro, vai gastando, vai comprando. É por isso que vai pro buraco. É por isso que os clubes de futebol ficam nessa situação. Ele está na vitrine, Mauro e Osmar conhecem bem a vida do Flamengo. Ele está na vitrine. Mas tem muito interessado, porque a gente fala aí do poderoso futebol turco, fala dos árabes e paramos por aí. Tem Falou muito sem interessado. seleção, mas enfraqueceu depois da entrevista que ele deu. Né? Então, mas vamos falar só de clube. Tem muito interessado, tem uma multidão diante da vitrine pensando, nossa, que sonho dourado, porque a gente tem que pensar nisso também, que é um sonho dourado da grande maioria da torcida do Flamengo, é uma verdade. Vanderlei, só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio, mas já vai complementar seu pensamento. Ó, voltamos, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Você que tá no YouTube, 24 mil pessoas com a gente. Deixa o seu like, é muito importante, e se inscreva no canal. Desculpa, Vanderlei. Não, claro. Asmar, eu estava falando sobre o interesse verdadeiro pelo Jesus. Ele é um... Todo mundo sabe que a grande maioria da torcida do Flamengo gostaria de vê-lo treinando o Flamengo. Pronto. Ele está na vitrine lá, a gente sabe, a gente brinca aqui que ele está livre para amar e tal, não fechou com ninguém. Os interessados concretos que a gente vê a imprensa internacional e nacional, o futebol turco, e o interesse de algum clube da Arábia, por exemplo. Quer dizer, além disso, existem outros interessados. Em Portugal, por exemplo, que é a terra dele, há interessados. Em outros países da Europa, há interessados. Ele também deve estar pensando nisso. Porque acho que esse mês é o último pagamento, né, Mauro, que ele tem para receber do Benfica, né? Acho que é esse mês. Depois, tudo bem, a conta bancária dele está legal, eu tenho certeza disso. Mas a partir do próximo mês, já não vai entrar mais nada. Então, ele também não deve estar pensando isso. Olha, o clube mais rico do Brasil tá aí, me paga bem. Ele também não poderia reduzir. Eu só estou perguntando pelo interesse, porque a gente fala tanto do Jorge Jesus como se tivesse uma fila de interessados. Eu não tenho esse conhecimento. Talvez o Mauro saiba de mais algum. Não existe, ele tem baixa, né, Vanderlei? Ele tem baixa. Não, no Brasil ele teve. O Corinthians e o Atlético Mineiro, né? No momento, ele não tem grandes ofertas. Ele tem baixa. Ele em Portugal, ele foi mal. Ele foi mal. Não vai voltar a trabalhar tão cedo agora no Benfica, quanto mais pro Sport que pro... Ele foi aquém. Porto não vai. Até porque, na verdade, o Sport e o Porto tem que se preocupar mais em não perder seus técnicos, né, para outros países, né? Que são técnicos que ganharam o campeonato. Os dois ganharam o campeonato português na sequência. Então, ele hoje não tem tantas opções de fato. Mas a negociação não é simples, é dura, né? É dura, essa é a questão. Ainda mais com esse clamor da torcida por ele sabe disso. Então, se vai sentar à mesa, eu acho que vai ser uma negociação. Se acontecer, vai ser uma negociação difícil. Ou o Flamengo vai ter que abrir o cofre. Vai fazer tudo rápido.